Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira, hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos falar de Isaías 37, 38 e 39. Lembrando que a gente lê aí 3 capítulos por dia na maratona e é importante sempre, se você conseguir ler esses capítulos antes, para quando a gente chegar aqui você já ter uma ideia aí do que está acontecendo nos capítulos que nós vamos comentar aqui. Hoje vamos falar de Isaías 37, versículos 33 a 35. Na verdade eu vou falar um pouco mais, de maneira mais ampla, mas esses três versículos, eles serão base aí para a nossa conversa nesta manhã de quarta-feira. Então, Isaías 37, versículo 33 diz assim: Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dele com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Bom, o texto relata não só o capítulo 37, mas, na verdade, até capítulos anteriores e posteriores aqui vão relatar o embate entre Senaqueribe e Ezequias, sendo Ezequias um rei de Judá, um rei do sul, e Senaqueribe um comandante assírio, um príncipe assírio, né? um comandante mesmo, um regente militar, enfim, alguém que representava ali a Assíria. Então, os capítulos anteriores e posteriores vão relatar esse embate que houve entre Senaqueribe e Ezequias. E algumas coisas a gente pode perceber, e esse texto aqui já deixa isso de maneira bem clara. Primeiro, que o governo de Deus sobre todas as nações é evidente. Olha só o que o versículo 33 diz. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Deus falando de um rei pagão, de um comandante pagão, de alguém que não serve ao Senhor, não conhece o Senhor e também não tem muito interesse em conhecer. Mas olha o que Deus diz: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, dentre outras coisas. O ponto aqui é dizer que o profeta Isaías deixa claro que Deus está conduzindo todas as coisas de acordo com a sua vontade. E ainda que o título do ponto aqui, ainda que o ponto seja Deus governa sobre todas as nações, é importante a gente deixar claro, e eu sei que isso é uma desconstrução, eu sei que isso vai de encontro, o que eu vou dizer agora vai de encontro ao que a gente aprendeu durante muito tempo, mas a verdade é que a Bíblia não ensina uma guerra cósmica. A Bíblia não ensina uma guerra entre bem e mal, uma espécie de maniqueísmo, né? A Bíblia não ensina isso, esse dualismo. A Bíblia não diz que há uma guerra de poderes. A Bíblia não diz que há uma guerra entre Satanás, seus anjos e os crentes, ou Deus e assim por diante. Não. A Bíblia diz que Deus está conduzindo todas as coisas. E o que a Bíblia nos mostra é que Satanás, ele tem a sua atuação limitada de acordo com a vontade de Deus. Satanás, ele pode atuar e vai atuar, mas dentro dos limites estabelecidos pela vontade de Deus. E aí você já pode estar se perguntando, mas o que Satanás pode fazer? Algumas coisas. Satanás pode fazer sinais, por exemplo. E aqui eu poderia citar alguns sinais que Satanás fez, no relato bíblico. Por exemplo, os feiticeiros no Egito, eles tinham poder de fazer alguns sinais. O próprio Novo Testamento relata
que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz e produzir alguns sinais. Então, sinais Satanás pode fazer. Outra coisa que Satanás pode fazer, e a Bíblia diz que ele faz isso de maneira muito bem feita, por sinal, é corromper e enganar as pessoas. Em alguns casos, ele vai fazer isso até mesmo com os crentes. Ele pode corromper, por exemplo, a palavra de Deus, ele pode corromper, por exemplo, a mensagem de Deus, enganar pessoas. Isso ele faz e faz muito bem, e ele tem esse limite de atuação, ele pode fazer isso. Agora, Satanás, ele está limitado dentro da sua atuação. Por exemplo, Satanás não pode fazer milagres, Satanás não pode dar dons aos homens, né? Ele não faz isso, ele não pode fazer algo que só o Senhor pode fazer, que é milagres, curas e assim por diante. Isso Satanás não pode fazer, não tem esse poder. E o Novo Testamento diz que vencemos a guerra com Satanás com virtude. É interessante porque Paulo, no relato de Efésios capítulo 6, é onde ele fala dessa guerra, né, da nossa luta, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele vai dizer, Paulo, que vencemos essa guerra com o evangelho, com a espada, com o escudo da fé, com verdade, com justiça, enfim, vencemos essa guerra com virtude. Muitas vezes pensamos que essa guerra é vencida aí com algumas outras armas que não são de fato as armas que a palavra de Deus nos dá. Então, Deus tem o controle de todas as coisas e Satanás tem a sua atuação limitada de acordo com a vontade de Deus. Segundo ponto aí é que Deus fez o que era impossível de ser realizado. Isso Deus fez, o que era impossível de ser realizado. E o que Deus fez? Livrou Jerusalém do cerco. Olha aí o que diz o versículo 36 do mesmo capítulo 37. Então, o anjo do Senhor, olha só isso, note que é o anjo do Senhor, né, o próprio Deus, saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Então, o texto relata que Deus livrou a cidade de Jerusalém de forma milagrosa. Deus realizou um grande milagre de livramento, trazendo ali algum tipo de enfermidade ou doença, alguma coisa, ou talvez o anjo tenha literalmente matado aqueles homens, mas o ponto é dizer que o anjo do Senhor, ele fez isso. 185 mil homens no acampamento assírio morreram naqueles dias. E o que nós aprendemos aqui é que Jerusalém, uma cidade, ainda que uma cidade que representa o povo de Deus, nós sabemos que Jerusalém estava debaixo do juízo de Deus. E muitos dos moradores que estavam em Jerusalém não serviam ao Senhor, não temiam o Senhor, pelo contrário, eram blasfemos, eram homens que, ainda que se diziam crentes, né, ainda que se diziam que confiavam em Deus, mas eles na sua prática não o faziam. E o que nós aprendemos com isso aqui? É que crentes e ímpios experimentam da graça comum de Deus. Então, o livramento que Deus deu ali foi para todos, mesmo aqueles que estavam ali e que eram ímpios, não tinham qualquer tipo de vínculo com o Senhor. Mesmo assim, Deus trouxe livramento para aqueles homens, né? Para quem estava ali na cidade de Jerusalém. E o terceiro ponto aí é que o grande impossível Deus realiza para aqueles que estão em Cristo. Então, note aqui, Deus, ele livra Jerusalém, livra todo mundo, mas Ezequias, Deus atende de maneira especial. Isso nos lembra que o Senhor, ele, ainda que abençoe todos os homens, né? Por exemplo, o sol nasceu hoje para todos, crentes e ímpios. Hoje, pessoas serão abençoadas por Deus financeiramente, crentes e ímpios, mas a bênção da salvação, Deus reserva
para aqueles que estão em Cristo. Então existe uma bênção que Deus reserva para o seu povo. E por isso que o impossível Deus realizou, o que nós não podemos realizar, que é a nossa própria salvação. E o terceiro ponto que vimos aí nesse texto: primeiro, o governo de Deus sobre todas as nações. Segundo, Deus fez o que era impossível de ser realizado. Terceiro, Ezequias viveu, Senaqueribe morreu. Isaías contrasta aqui dois tipos de pessoas, representados por Senaqueribe, um pagão, e Ezequias, um crente, um homem que buscava a Deus. E a Bíblia sempre mostrou essa distinção. Então, a Bíblia, em toda a sua extensão, ela relata essa distinção entre homens, mulheres, entre pessoas que estão no Senhor e pessoas que não estão no Senhor, e mostra qual é o resultado de se viver de uma forma e de se viver de outra forma. Aqui o texto mostrou: Senaqueribe morreu e Ezequias viveu. Bom, é óbvio que nós devemos seguir um exemplo aí, né? Devemos seguir o exemplo de Ezequias e buscar ao Senhor em todo o tempo. Então, busque ao Senhor em todo o tempo, assim como Ezequias fez. Moral da história, já passando aí para concluir nosso devocional de hoje, moral da história é: a libertação de Jerusalém aconteceu por meios sobrenaturais e Ezequias sobreviveu por causa da intervenção de Deus. Ou seja, Deus controla todas as coisas. É isso que o texto está dizendo, que o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Deus atua para fazer a sua vontade acontecer, e ele faz isso governando tudo, governando os poderes naturais, governando os poderes da natureza, governando os poderes sobrenaturais, governando todas as coisas. Deus está conduzindo todas as coisas para que os seus planos sejam de fato executados na terra. Desafio do Léo para esta quarta-feira, aplicação final aqui, o que a gente pode fazer com tudo isso que aprendemos. Bom, como eu disse no terceiro ponto, nós temos ali dois homens. Um é Senaqueribe, um homem que não busca o Senhor, um homem que não dá valor à palavra de Deus, um homem que blasfema contra o Senhor, um homem que em todos os seus elementos e aspectos é um homem distante de Deus e que não valoriza quem o Senhor é. Do outro lado, nós temos Ezequias, um homem que crê no Senhor, um homem que busca o Senhor, um homem que confia somente em Deus e principalmente um homem que reconhece que Deus, ele tem o controle sobre a sua vida. Então nós temos dois homens aqui que vão nos dar um caminho a seguir. E a aplicação final hoje é: seja como Ezequias, ou olhe para o exemplo de Ezequias e veja no exemplo de Ezequias o exemplo do próprio Cristo, aquele que buscou o Senhor e que recebeu vida do próprio Deus. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Acho que podemos orar. Se você puder aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, Senhor, nós queremos agora, diante do Senhor, nos colocarmos em arrependimento, reconhecendo que o Senhor, meu Pai, tem nos conduzido e conduzido todas as coisas, mas que às vezes nós rejeitamos o Teu governo, ou rejeitamos ou ignoramos o Teu governo, ainda que ele aconteça de fato, nós não o percebemos. E nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos dê a Tua graça. Aqueles, meu Deus, que estão buscando como reis ímpios, buscando outras ajudas que não o Senhor, possam se voltar para Ti nesta manhã. Que eu possa me voltar para Ti nesta manhã, Pai. E que nós possamos entender que somente buscando ao Senhor vamos encontrar a graça e a misericórdia que necessitamos. Declaramos o Teu domínio, o Teu governo e a Tua soberania sobre as nossas vidas, e o fazemos em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.